Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou eu e o Losnak para falar um pouquinho sobre o ZAG11, o hedge fund das agros. Mês com bastante coisa acontecendo, né, Losnak? Sim, Pedro, vai ter bastante coisa acontecendo. A gente vai comentar um pouco também do que a gente fez aqui no fundo, né? Legal. Bom, para começar, notícia boa para os cotistas, vamos distribuir brindes. Pessoal, a gente elaborou esse boné aqui das agros. É um boné que tem o ticker aqui dos dois fundos nossos, tanto o ZAG11 quanto o GGRC11. E como esse fundo a gente está começando ainda os relatórios, a divulgação dele, as 5 primeiras perguntas, Losnak, já que ele não tem pergunta ainda daquela sessão que a gente faz com o GGR, né? As 5 primeiras perguntas aqui no canal do YouTube, o cotista vai ganhar o boné. Tá bom, pessoal? Então, acho que tomara que vocês gostem. Bom, vamos começar? O mês de setembro, mas esse mês de setembro ele está adentrando outubro, né? Porque a gente tem aí, a gente vai falar um pouquinho o fundo está em emissão, né? Então essa emissão, o cronograma dela iniciou-se aí em setembro, mas está entrando no mês de outubro. Bom, resumo, acho que o que vale a pena aqui, a gente já comentou, né, Losnak, mas essa diferença entre o patrimonial e o valor de mercado, daqui a pouco a gente explica, acho que um pouquinho mais para o pessoal entender por que, né, tanto o mercado quanto a visão nossa é que essas cotas valem mais do que o patrimonial, né? Acho que um ponto também importante é que a gente aumentou também o número de cotistas, né? Assim, acho que é um ponto também que é bom para destacar, né? A nossa expectativa também é que pós-oferta a gente cresça também esse número lá, então vamos ver, né, ao longo dos próximos meses aumentando essa base de cotistas, né? Legal, então falando um pouquinho de meta, né, isso que o Losnak colocou interessante, a gente tem como meta para esse fundo, né, para que seja um fundo realmente aí com uma liquidez mínima, com um número de cotistas pulverizado no mercado, que tenha um tamanho mínimo, um rendimento bom, com uma liquidez boa, né? A gente quer que esse fundo atinja aqui pós-emissão pelo menos 100 milhões de reais de patrimônio, tenha um número de cotistas de pelo menos 3 mil cotistas e que a gente tenha uma liquidez média aí que vai gerar algo em torno de 100 a 200, 300 mil, né, Losnak? Dependendo aí do número de cotistas que a gente vai ter, né? Bom, acho que essa notícia aqui de que o fundo pode triplicar o seu patrimônio, enfim, é um número ousado aqui para o momento que a gente está passando, né, um momento desafiador de mercado, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho, mas acho que no mínimo a gente quer dobrar o fundo, né? Talvez triplicar seja um pouco difícil hoje, dado esse momento, mas a gente está bastante animado aqui para que o fundo tenha sucesso nessa emissão e consiga dobrar o seu tamanho, que acho que vem no momento oportuno, né, Losnak? Momento de quedas, mas, por outro lado, um momento oportuno para montar posições, né? Acho que um ponto, assim, obviamente o mercado está assim, um pouco estressado, a gente vê realmente a TNB, né, atingindo patamares aí bem altos, né, mas a gente sabe que não vai ser para sempre isso, então acho que é importante a gente conseguir capturar, né, esse momento de mercado mais estressado, né, assim, a gente vê várias oportunidades, né, tanto em ações quanto em fundos imobiliários também, então acho que a gente está vendo muitas, assim, acho que oportunidades e a gente conseguir alocar esse recurso, né, ter esse dinheiro em mãos agora no curto prazo, né, nesses próximos meses, é uma coisa muito boa, né, para o fundo. A gente discute aqui, né, alguns fundos, como é que estão a precificação, inclusive os nossos, claro, mas chega aquele momento que tanto fundos de tijolo, né, começam a ser negociados abaixo do custo de reposição dos seus imóveis, quanto os fundos de papel começam a ser negociados aí com um desconto muito grande, né, em relação à carteira dele, que eles têm de patrimônio também. Então você começa a valer mais a pena comprar fundos de tijolo do que o tijolo de fato, e fundos de papel do que o CRI direto, né, Losnak? É isso que está acontecendo mais ou menos hoje, né? Acho um ponto bom também de destacar, né, que mesmo com essa NTNB, né, assim, tendo essa reprecificação, né, os administradores que marcam, né, os fundos, né, naquele, assim, a carteira dos fundos de papel, né, também nessa reprecificação, então a patrimonial cai, mas mesmo elas caindo, a gente vê o preço de mercado abaixo dessa patrimonial já ajustada, né, então realmente a gente vê muito desconto ali, né, realmente no mercado. E assim, acho que a nossa expectativa é realmente que esse desconto não vai durar para sempre. Então acho que vamos ver assim até o final do ano, né, começo do ano que vem, a gente vai ter uma melhoria de expectativas de mercado, essa NTNB vai ter uma correção e consequentemente todos os ativos de risco podem ter uma melhor precificação, né? Exato. Bom, os comentários iniciais aqui, acho que o importante, né, o Losnak vai falar um pouquinho dessa movimentação da carteira, então um mês que movimentou bastante carteira, compra no primário, no secundário, compra e venda, né, então teve algumas movimentações importantes aqui que o Losnak vai comentar. Do lado do mercado, a gente já falou também um pouquinho, mas lá fora, então o Fed e Banco Central Europeu reduzindo taxas, o Brasil na contramão aumentando a taxa básica de juros, a Selic,
Isso estressou o mercado, né? Fez o IFIX cair, Ibov cair. Então, esse momento aí que a gente está enxergando que está estressado, mas está apresentando também grandes oportunidades, né, Losnak? Talvez Sim. é difícil ter visto um momento que a gente está vendo preços aí tão atraentes, mas, por outro lado, não tem uma crise sistêmica aí que você pode enxergar de crédito, enfim, de pandemia também, de pandemia, alguma coisa, enfim, que não seja uma turbulência que a gente entende que deve passar, né? Quer falar um pouquinho da movimentação que aconteceu no mês? Certo. Então acho que assim, a gente sempre destaca, né, que a gente tem, né, SPS, assim, tem projetos ali, né, dentro do fundo, e o destaque, né, desse mês agora de setembro foi aporte no Vinci Food, né, que é um fundo, né, que a Vinci tem desenvolvimento de alguns galpões logísticos lá dentro e não gera rendimento para a gente, né, então é uma proposta realmente de grande capital. A gente também fez um aporte na segunda tranche, né, segunda e última tranche do OLZC, que é um fundo de CRI, né, que está crescendo também, a gente vê, né, com bons olhos, né, tem taxas muito atrativas. E acho que um ponto importante, né, que a gente conseguiu fazer uma redução de capital numa SPEC que a gente tinha, né, dentro do fundo, de 9 milhões de reais, a gente já conseguiu fazer uma alocação, né, não de 100% dos recursos, mas de boa parte desse recurso que a gente recebeu, né, no final de setembro e foi alocando, né, prioritariamente em fundos de CRI, né, fundo de papel, como o Pedro comentou, né. A gente vê, né, realmente assim, esses ativos, né, assim, esses fundos de CRI, assim, acho que bastante descontados, um carrego, né, assim, acho que bastante convidativo. E também acho que assim, né, dado o patamar que estão negociando, né, fundos bastante líquidos, né, negociando a 10, 15%, ali, até nos casos de 20% da patrimonial, a gente também acha que, assim, obviamente pode ter uma queda adicional, mas acho que vamos dizer assim, o risco de subir, né, de converter para patrimonial é maior do que o risco de cair, de ficar a 30, 40% de desconto da patrimonial, né? Então acho que a margem de segurança é importante, né? Acho que esse é um ponto também, acho que assim, a gente vê com bons olhos, assim, né? A gente não está, obviamente, assim, no olho do furacão, não está com uma condição, acho que a faca não caiu toda na nossa visão, mas acho que realmente tem uma simetria de riscos, né, assim, acho que positiva, né? E o que a gente vê agora, né, realmente, assim, acho que para frente, né, a gente vai, assim, acho que fazer, né, assim, essa parte chamada assim, das alocações, a gente vai também fazer aporte, né, em outras SPS que a gente tem aqui, né, dentro do fundo. E agora mais também assim tentar, né, assim ver outras oportunidades, né, de ganho de capital, né, de arbitragem, né, que a gente está desenvolvendo, está estudando agora também, né, no mercado como um todo. Legal, pessoal. Bom, para quem não sabe o conceito do hedge fund, né, ele pode investir em várias classes de ativos. A gente está investindo aqui em FIIs, CRIs, ações de empresas imobiliárias e SPS ou ativos diretos, né? Então, já vai falar um pouquinho qual que é a carteira atual e qual que é o objetivo, né, com essa emissão de, enfim, oxigenar essa carteira e reposicionar ela, fazer uma realocação. Mas, enfim, ele pode se aproveitar de oportunidades em várias classes de ativos, né? Então, é justamente isso que a gente está olhando, se no momento atual vale mais a pena comprar o CRI direto, comprar o FII, comprar o ativo, e com base nisso são feitas as alocações, tá? Vamos falar um pouquinho... bom, a segunda emissão começou do fundo, né? Então, teve o período de DP, se encerrou agora em 17 de outubro, né? Então, captou um valor relativamente baixo aí no DP, mas já era esperado, dado o número pequeno de cotistas ainda, né? A gente está fazendo uma oferta agora pública para investidor em geral, então a gente deve capturar um volume maior agora na segunda fase, né? Que é o período de subscrição, que já começou agora em outubro e vai até 22 de novembro, né? Então o cronograma está resumido aqui, é uma oferta, de novo, que pode até triplicar o tamanho do fundo, mas a gente entende que no mínimo dobrar ele já seria uma grande vitória dado o momento de mercado. E o que a gente consegue fazer com esse recurso no momento, né, Losnak? Quer dizer, você consegue, dobrando um fundo, né? Ele vai estar hoje, vai virar um novo fundo praticamente, né? Porque é um fundo que tem um tamanho ainda pequeno, e quando você consegue ter uma emissão aí de 40, 50 milhões, para um fundo desse tamanho, você consegue de fato ter um efeito rápido e importante no fundo, né? Sim, acho que um ponto também é esse, né, que quando você tem um fundo, né, que eu acho que maior como o GGR, por exemplo, né, que tem acima de R$1 bilhão, quando faz uma oferta de R$100 milhões, vou dizer, o total do patrimônio do fundo tem uma mudança menor, né? Mas quando você realmente pega um fundo menor, né, como o ZAG11, né, e você dobra o tamanho do fundo, então se tinha algum ativo, né, vamos dizer assim, de maneira mais relevante lá dentro, ele é bem diluído, né, assim, em termos de relevância. Então, a gente está com, assim, acho que com expectativas, né, positivas, né, para essa captação. A gente realmente já está com um direcionamento, né, vamos dizer assim, do que alocar com o recurso captado.
e assim, tudo dando certo até o final do mês que vem, né, de novembro, a oferta concluída, a gente consegue já iniciar a nossa alocação. A alocação, enfim, já está bem encaminhada, mas a gente só está esperando ver o montante do recurso, o que vai ser, para daí sim escolher onde colocar o recurso, né? Mas já está bem encaminhado aí o pipeline, né? Quer dizer, a gente tem um pipeline tanto em FIIs, quanto em ações, quanto em CRIs, em ativos diretos também, né? Provavelmente, como a gente falou, né? A gente deve hoje estar colocando um pouco mais em FIIs descontados, né? Vai ter um percentual em ativos imobiliários, mas como o fundo já tem 2 ativos em desenvolvimento, né? Vai ser um percentual menor agora, com o objetivo até de, vou colocar naquela, queria chegar aqui, Losnak, qual é a carteira atual, né? Que está hoje 77% em FIIs, e qual é a carteira-alvo, né? Então, se quiser falar um pouquinho também, qual que é a ideia aqui, né? Acho que a ideia, assim, como a gente é uma casa, né, realmente de ativos físicos, né, a gente quer ter que os ativos físicos aqui do fundo do ZAG 11 sejam relevantes, então a gente tenta, né, assim, alguma coisa em torno de 30, 40, né, assim, até 50% do patrimônio do fundo está nessa exposição, e nos outros, né, assim, tem uma parte de fundo imobiliário, né, e de CRI, e uma parte menor em ações. Como o Pedro comentou, né, assim, acho que os fundos imobiliários de CRI hoje, né, de papel, estão bem descontados, né, então a nossa pizza, né, vamos dizer assim, vai ficar mais pesada, né, vamos dizer assim, em relação aos fundos imobiliários, em detrimento dos CRIs. A gente entende, né, que com essa NTNB, né, um pouco mais elevada, né, ela exige também uma taxa de retorno, né, vamos dizer assim, para os CRIs, né, que a gente pode futuramente investir um pouco maior, né? Então acho que esse é um ponto também que a gente vai levar em conta, né? Mas por hora, né, a gente vai realmente ficar uma exposição maior a FIIs de papel, vislumbrando quanto ao mercado também de crédito, se tem alguma oportunidade tanto no primário quanto no secundário. Legal, eu acho importante colocar essa projeção pós-segunda emissão, né, que mostra que o fundo tem um componente importante, né, dos seus rendimentos no não recorrente. Quer dizer, esse fundo, não só nos ativos diretos, imobiliários, mas também nos seus fundos, como o Losnak comentou no começo, né? Por exemplo, a gente está colocando agora, aportando recurso em um fundo de desenvolvimento da Full-Wood, que é uma empresa reconhecida aí por fazer bons empreendimentos de galpões logísticos. Esse fundo, ele não é um fundo que paga receita recorrente, mas é um fundo que terá ganho de capital, até porque os ativos são feitos para serem vendidos, né? Sim. Então, provavelmente, quando e se eles forem vendidos, a gente terá esse ganho. Então, o fundo tem um componente importante de não recorrente, que é o que fará ele ter esse retorno total, né? Esse fundo aqui não mira somente o pinga-pinga, ele mira o pinga-pinga mais o não recorrente, né? Dando esse retorno total que a gente almeja ter 15%, se bem que dado o momento atual a gente até está animado em entregar mais, né, Losnak? Talvez ter surpresas positivas aí, dado os descontos atuais que a gente tem aqui na alocação, né? Sim, acho que o tanto, assim, acho que, como o Pedro falou assim, a gente, além dos ativos físicos, né, que a gente tem expectativa de ter um ganho de capital, além também dos fundos, né, que ele comentou também do Full-Wood, existe também expectativa de ganho de capital tanto em ações, né, quanto fundos imobiliários, e quem sabe também, né, com o CRIs, quando a gente ia comprar, né, realmente uma taxa, assim, favorável, né, uma taxa que realmente que a gente acho que faz sentido, e quando os juros caírem, a gente consegue também revender eles com ganho de capital. Legal. Bom, rapidinho o cronograma da oferta, mas dados importantes é que o período de subscrição começou agora, né, em outubro, então encerrou dia 17/10 o DPI começou a subscrição, e dia 22 de novembro, até o próximo mês, a gente vai ter aí o encerramento da subscrição para cotistas aí que queiram entrar na oferta, que não são cotistas ainda, né? Lembrando que a emissão é a 10,40, e a gente tem hoje uma cota negociada no secundário, apesar da pouca liquidez, em torno de 12, né? 12,50. 12,50, exatamente. Então, tem um prêmio importante aí, que a gente vai falar daqui a pouquinho dos ativos imobiliários, né? Mas basicamente, porque os ativos imobiliários hoje na carteira estão marcados a custo e não ao seu valor de laudo, né? Então, esse é aquele momento que você consegue capturar, né, esse potencial ganho, dado que você está entrando no momento ainda que a cota patrimonial não reflete o valor de mercado, né? Então, acho que tem um momento interessante aqui de entrada para o investidor, tá? Falar isso aqui é só o resultado atual, né, Losnak, do dividend yield. Sim. A gente pagou 7 centavos, a gente tem uma gordura ainda, né, em relação ao que já foi gerado nesse semestre, e a nossa expectativa, né, que realmente com captação, né, com a emissão, né, que a gente vai assim, concluir ainda esse semestre, a gente consiga pelo menos manter, né, ou então realmente até aumentar também esse rendimento por cota. Lembrando que acho que o legal aqui é mostrando que todo final do semestre, né, costuma ser feito esse dividendo extraordinário, né? Quer dizer, a gente Sim. vai ao longo do semestre tendo aí compras e vendas, tem o potencial ganho de capital e deixa para distribuir sempre no final, né, Losnak? Tendo um rendimento mínimo
a estratégia é essa, né? Um rendimento mínimo recorrente, assim, numa base que a gente fala ok, né? De 6, 7, 8%, e entregar ao final do semestre um rendimento mais importante para, junto com os demais, né, a gente ter um retorno total mirando esses 15%, tá? Que está dando 12 hoje, né? Sim. Olhando o histórico, né? Bom, aqui é só aquele gráfico padrão de rentabilidade, a composição da carteira atual, que de novo você está fazendo esse reposicionamento, né, realocando os recursos mais em papel agora do que tijolo. Bom, os ativos imobiliários, né, Losnak? Acho que são dois, a gente já falou um pouquinho no último relatório, mas só para quem não teve oportunidade ainda enfim, assistir o vídeo aqui ou acompanhar esse fundo. Esse fundo tem dois projetos, né? Tanto um projeto aqui no ativo comercial boutique aqui em São Paulo, que vai ser feito para ser alugado aí para empresas, principalmente monousuário, né? Quanto um outro no Paraná e Londrina, que a gente já fala daqui a pouquinho, que é um BTS, né? Lembrando, são ativos para renda, né? Não são ativos especulativos, não são ativos que a gente tem que vender. São ativos que podem ser vendidos a depender das condições, a depender do retorno, mas a gente não tem aquela faca no pescoço, né? De ter que vender, ter que, enfim, eventualmente aceitar preços aí não no melhor momento de mercado, né? O objetivo aqui é acabar o desenvolvimento, entregar o ativo, locar ele e no momento correto, eventualmente, fazer o desinvestimento, né? São ativos aí que o cap rate ou o yield on cost, né, porque está em obra, representam aí 10,5%, 11%, 12%, quer dizer, bem atraente aí para você carregar o ativo e no momento oportuno com a venda, a gente espera ter taxas internas de retorno aí de 20 e poucos, 25% até 30%, né? Então, acho que está bem atraente aqui os empreendimentos. São projetos aí feitos por bons arquitetos. Aqui o de São Paulo, a Flávio Gasperini, que é um dos mais renomados escritórios do país, né? Então, a gente tem um projeto de um edifício comercial boutique, que acho que é um tipo de ativo que pegou tração, né, Losnak? Está sendo bem aceito no mercado, né? A gente vê várias empresas, né, realmente migrando para esse modelo, né, de escritório, porque realmente acho que você tem um ativo único, né, que apenas a sua empresa está lá, acho que é uma coisa que algumas empresas estão valorizando bastante, né? Em vez de estar num prédio, né, com vários inquilinos, ter apenas um seu é uma coisa que muita gente gosta, né? Assim. Legal. Se tem uma coisa que recuperou, né, que a gente está vendo uma recuperação esse ano, são os preços e a ocupação de lajes, né? A gente está vendo em regiões boas, né? Surpreendendo aqui a gente aqui, principalmente regiões boas, São Paulo, é uma recuperação de preço, né? E absorção líquida é importante. Então, de fato, o fim mesmo do home office ou o uso muito pequeno ainda do home office, né, tem feito as empresas voltarem. Elas estão, enfim, no momento agora de discussão de preço, né, preços aumentando e também absorvendo outros ativos como esse, né? Então, muitas empresas que estão, por exemplo, hoje na Faria Lima, aqui em São Paulo, estão migrando para projetos como esse, né, que são monousuários, que ela consegue ter um preço de aluguel menor até, né, um uso mais eficiente do espaço, que ela usa como ela quiser, e acabam sendo projetos bem aceitos aí pelo mercado. Esse projeto começou a obra agora em outubro, né, o prazo de construção são 15 meses, né, e como a gente falou, ele está marcado na carteira a custo hoje, e não ao seu valor de mercado, né. O outro projeto do fundo já é um BTS aqui em Londrina, no Paraná, uma escola que tem vários campos, tá? É a escola com o maior número de alunos da cidade, né? Uma escola com um sistema bem interessante aí de custo baixo de mensalidade, custo acessível, né? Então ela acaba tendo vários campos pela cidade, né? A gente está construindo esse campus específico, vai entregar agora em fevereiro de 25, tá a todo vapor, contrato assinado e já vai começar a receber aluguel, já ajuda o fundo no rendimento e a gente também tem uma expectativa aqui muito boa em relação tanto ao ativo quanto ao inquilino, né? Isso aqui é foto real, né, do empreendimento, ele já está ficando, se você comparar com a imagem 3D, já está começando a ficar com a cara do projeto, né? 63% concluído. Próximo relatório, pedi até para o Diego participar aqui, o Diego que é o diretor de engenharia e novos negócios aqui das Agros, explicar um pouquinho mais do conceito aí da obra, como é que está funcionando e tal. Acho que é interessante passar esse panorama para o cotista e ele entender que realmente a gente deve entregar algo no prazo, no custo, né? É um PMG, é um contrato
com preço máximo garantido, quer dizer, não tem risco de estourar o custo, e a gente está bem animado aí para ano que vem, acho que vai ter um efeito importante quando forem entregues os projetos, na correção dos laudos, né, Losnak? Sim. Para o investidor. Acho que só um ponto importante, né, Pedro, assim, que no mês passado estava com 50% de obra, né, de evolução, então realmente passou um mês, né, já foi 63%, né, então realmente essa obra está evoluindo muito rápido, né, então assim, acho que a nossa expectativa, né, quando o Pedro falou, é ficar pronto em fevereiro e está indo de acordo com o cronograma, né, então acho que não é um sonho, né, realmente acho que uma coisa está acontecendo e como você falou, né, assim, a gente é obrigado, né, a marcar na patrimonial, né, do fundo, a custo enquanto a obra não ficar pronta, né? Então, assim, a obra ficando pronta, né, em fevereiro, né, a gente já consegue realmente reprecificar, né, o ativo a valor de laudo. Então, realmente Exato. é um ponto importante isso. E a gente também entende, né, que tanto o Ética, né, quanto o Groenlândia, né, eles vão ter um de-risking, né, assim, muito grande quando realmente os ativos estiverem prontos e estiverem realmente com o aluguel em dia, né? Acho que o aluguel sendo pago demonstra, né, que o ativo assim, tem acho que uma importância para o inquilino e realmente para a gente vender, né, assim, no futuro possivelmente, o preço ficaria realmente muito melhor do que hoje, né, vender com risco, né, assim, de obra, de não achar um inquilino, né? Então acho que esse é um ponto na visão bastante importante que a gente pode ver, né, assim, acho que mais para o meio do ano que vem, inclusive para o ano seguinte, negociações mais avançadas para monetizar esses ativos, né? Acho que obviamente agora não é o momento, mas para frente, né, acho que assim, no horizonte mais curto, né, de 1, 2 anos, a gente pode ter essa evolução, né? Não é o momento, mas a gente já recebeu sondagens tanto para esse ativo quanto para o outro para fazer desinvestimento, né? Como o Losnak falou, a gente não tem essa necessidade de vender. São ativos aí que a gente sabe o valor deles e no momento correto pode negociar. O Losnak falou outra coisa interessante, né? São ativos aí rápidos, né? Que você tem a evolução da obra é muito rápida. Então não são prédios aí que duram 3 anos, 4 anos de obra. São obras aí de 12, 15 meses, né, Losnak? Então você consegue, né, esse tipo de prédio, né, de 3, 4, 5 andares, você consegue entregar ele fácil, né? Fácil, não diria mais rápido, né? Então acho que o momento crítico, o que é? É a estruturação, é montar o projeto, é achar o inquilino, é aprovar o projeto, né, que tem um desafio de aprovação. Superadas essas condições, que é onde a gente está hoje, né? Quer dizer, já está com grande parte do risco superado, a gente vê aí só um cenário positivo para quem entra agora, né? Então, de novo, são estratégicas, né, essas aquisições de desinvestimentos de ativos, não são ativos que a gente busca carregar e ter esse carrego aí que machuca o fundo, né? Sim. Bom, acho que é isso, né, Losnak? Isso. Qualquer dúvida, de novo, aqui no nosso canal do YouTube, comenta, os 5 primeiros vão levar o boné, os demais a gente vai responder também e, enfim, deixando o nosso agradecimento aqui. Certo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, até a próxima.